Olá Brasil, aqui Fabiano dos Santos. Hoje é dia 18 de janeiro de 2026, são 16 horas e 22 minutos. Nós estamos diretamente dos estúdios do Por Mais Brasil para dar início, dar o pontapé inicial a essa jornada, principalmente neste ano de eleição, mas nós somos um grupo de direita e o nosso conteúdo também tem tudo a ver com o grupo de direita e visamos gerar uma militância mais inteligente, uma militância que se envolve de forma mais específica e clara em torno de resultado. Porque falar é bom, mas agir é o que traz resultado. Hoje nós estamos aí vivendo um mundo de narrativas e, inclusive, nós vamos falar muito sobre algumas narrativas para trazer um entendimento, algo real e prático para aquelas pessoas que militam, mas não entendem tanto de política. Está comigo aqui no estúdio o Ataíde Prestes, mais conhecido como Capitão Prestes. Seja bem-vindo, capitão. Feliz 2026. Muito obrigado, Fabiano. Feliz 2026. É uma honra, satisfação estar presente aqui, poder inaugurar o podcast do Por Mais Brasil. Tá certo. Bom, nosso primeiro programa, acho que é muito importante nós falarmos sobre o Por Mais Brasil. O que é o Por Mais Brasil? Quando surgiu o Por Mais Brasil? Qual que é a intenção do Por Mais Brasil? Porque se tem muitos movimentos aí de direita, ou que se dizem de direita, mas na prática a gente não sabe o que eles querem. Parece que a impressão é que as pessoas vivem com um palito de fósforo pronto a acender para botar as coisas para pegar fogo, mas na prática se vê pouca expressividade no dia a dia ou pouco resultado no que diz respeito a avanço político, conquista política. E o Por Mais Brasil é um grupo diferenciado político. Você já está conosco há algum tempo, né? Mas acho que vale muito a pena a gente ressuscitar o início do Por Mais Brasil para as pessoas entenderem também que não é um grupo oportunista, né, que surgiu aí pós-Bolsonaro. Nós temos muitos grupos de direitas pós-Bolsonaro, né, os chamados bolsonaristas, quando a direita começou a virar algo financeiramente viável, mas o Por Mais Brasil vem muito antes disso e vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Mas antes disso, de eu trazer à memória a história do Por Mais Brasil, eu quero um pouco sobre a sua experiência com o Por Mais Brasil. Fala politicamente qual que é a sua experiência, ou era a sua experiência antes de fazer parte do Por Mais Brasil e agora fazendo parte. Então, mais precisamente, em 2022, eu vim para trabalhar aqui no partido, mas não a época para militar, vim para realmente fazer um trabalho dentro de um período específico. Hoje, 2026, recentemente eu completei 15 anos de trabalho numa companhia estadual, mas eu não tinha a ideia tão aprofundada quanto eu tenho hoje sobre política. Então era muito superficial e desde 2022, através desse primeiro trabalho que eu fiz aqui, me identifiquei com o que era falado, com as pautas e fui realmente ficando, porque eu vi que muito daquilo que eu imaginava, que eu pensava, era o que era falado aqui internamente. Então, isso que me motivou a ficar. Desde 2022, integro essa equipe. Estou aqui fazendo parte do Por Mais Brasil já todos esses anos. Você falou algo que é importante também a gente esclarecer. O Por Mais Brasil não é um partido político, é um grupo político, né? Um grupo político e não um partido político. E até porque partido é muito uma ferramenta eleitoral. Você dificilmente vê partidos tendo movimentos, trabalhos constantes fora de um contexto eleitoral. Já o grupo Por Mais Brasil tem trabalhos efetivos, trabalhos contundentes e trabalhos que procuram, de forma geral, reaparelhar a sociedade, da formação, fazer as pessoas se encontrarem politicamente, mas principalmente tendo um efeito direto
na sociedade. Olha, essa questão política, tem pessoas que não gostam de política, apesar de política se viver todos os dias, onde quer que esteja, você vive política, mas tem pessoas que quando veem que o assunto é política, elas procuram sair, procuram externar-se de toda discussão política. O Por Mais Brasil não está diretamente fazendo política o tempo todo, mas criando um conceito de sociedade ou resgatando um conceito de sociedade que é a política dos nossos avós, da boa vizinhança, né? Lembra-se disso, da política da boa vizinhança? Fazia muito tempo que eu não ouvia essa palavra. Sim. Mas hoje é obrigado a ter lei e regra para tudo. Por quê? As pessoas não têm mais a política da boa vizinhança, aquilo de respeitar o próximo. Então, é obrigado a se criar uma barreira jurídica para obrigar o respeito. Né? Não é isso, né? A percepção que a gente tem um pouco hoje sobre essas questões políticas e jurídicas que estão muito afloradas no Brasil? É a questão da palavra, realmente, né? Então, hoje em dia, você, para executar alguma coisa, para você realizar qualquer tipo de coisa, você tem que ter uma lei que quase que obrigue a pessoa a ter o respeito, como você falou, e todo nesse sentido, coisas que antigamente era realmente a palavra que valia, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão deixando de respeitar mais velhos, deixando de respeitar ordens, estão deixando de respeitar professores, autoridades. Então, isso realmente é bem complexo nos dias de hoje, esses pontos. Tá certo. Mas vamos lá. Vamos começar falando ou trazendo aí ao conhecimento a origem do Por Mais Brasil. Como eu disse, não é um partido político, mas já quero deixar para vocês aí a página do Por Mais Brasil, que é pormaisbrasil.org. Ali tem um pouco da história, um pouco do trabalho, da dinâmica que existe em torno deste grupo político. Mas hoje, daqueles que iniciaram mesmo essa história, eu sou o remanescente vivo, né? Porque, infelizmente, alguns nos deixaram, né? Vou contar a história e você vai poder entender um pouco sobre isso daí. Mas eu sou oriundo do estado do Rio de Janeiro, sou fluminense, nascido em Cabo Frio e vim para Curitiba em 94. A história é até interessante da minha vinda para cá, porque morava no Espírito Santo na época, numa cidade chamada Cachoeiro de Itapemirim, conhecida por ser a terra do Roberto Carlos, né, onde o Roberto Carlos nasceu. E com 2 amigos de infância, nós começamos a discutir, a estudar um local para irmos morar. Nós achávamos a cidade de Cachoeiro de Itapemirim pequena para a gente, para os nossos planos. Vamos achar uma cidade onde nós vamos crescer. E é algo legal, porque a gente tinha 16 anos, né? 16 anos, então a gente já estava pensando no futuro. Estava até falando com teu afilhado sobre isso, né? Que quanto antes você escolhe o que quer, melhor você torna-se naquilo. Melhor você se torna por conta do tempo, que você não perde tempo com outras coisas. Tem um ditado que diz: quem sabe o que quer, não perde tempo com o que não quer. Então, com 16 anos, a gente sabia o que queria e começamos a pesquisar. A gente não tinha internet na época para pesquisar as cidades, esse tipo de coisa. E do Sul, nós sabíamos bem pouco. É algo estranho. Hoje, é claro que todo mundo conhece o Brasil de ponta a ponta, mas a gente conhecia pouquíssimas coisas acerca do Sul. Então a gente não cogitava nem em vir para o lado do Sul. Mas teve uma novela que estava passando na época chamada Felicidade, gravada aqui em Curitiba. Aí começou mostrando Curitiba para o Brasil e a gente tinha separado algumas cidades como sendo cidades que davam oportunidade para os jovens, mas era Ribeirão Preto, São Paulo, era Campinas, São Paulo, e depois nós colocamos Curitiba
por conta de ter aquele conhecimento que mostrava ali naquela novela. Então, discutimos e algo trouxe a vantagem para Curitiba, que foi o fato da criação do Mercosul. O ano da criação do Mercosul, quando surge algo novo, se dá oportunidade também para gente nova. Então, isso chamou atenção, e também fatos de montadoras que estavam vindo para o Brasil, né? A gente conhecia bem poucas marcas estrangeiras. Eu lembro que quando criança, a Peugeot, né? A gente não conhecia, a gente via as bicicletas da Peugeot. Não era nem carros, nem veículos da Peugeot, eram bicicletas da Peugeot. E a gente não, claro, a gente não lia Peugeot, lia Peugeot. Lia-se Peugeot. Então, quando aí a economia do Brasil se abriu um pouco mais, a gente foi conhecer a Peugeot, mas as montadoras estavam vindo para cá, para o Brasil, e aqui o estado do Paraná estava crescendo em torno disso, as montadoras que principalmente vieram aqui para São José dos Pinhais. Isso nos chamou a atenção e decidimos, olha, vamos para Curitiba. Então, no dia 13 de fevereiro de 1994, eu pedi, antes eu pedi conta na empresa que eu trabalhava, já era no escritório de contabilidade. Quando eu recebi o acerto, já fui na rodoviária, comprei a passagem para o dia 13 de fevereiro de 94, vim. E meus 2 amigos. Quando deu o dia de vir, eu liguei para um dos amigos, né, o Vaguinho, e aí, Vaguinho, tá tudo pronto para vir? E o Vaguinho, para onde? Falei, para a gente ir embora, Curitiba, lembra-se? E ele, não, Fabiano, não estava falando sério. Não estava acreditando. Não, ele usou esses termos. Não, eu achei que a gente estava só viajando na maionese. Cara, foi um ano a gente conversando, vence na viajada da maionese, e eu com a passagem comprada. Aí liguei para o outro amigo, Daniel, que vinha também. E aí, tá pronto, Daniel? Olha, o Vaguinho veio com a história lá que ele estava viajando na maionese, que não ia viajar nem nada. O Daniel, não, Fabiano, eu também estava viajando na maionese. Ou seja, só você que estava levando a sério. Só eu que estava levando a sério. Então, já estava decidido, passagem comprada, embarquei no ônibus e vim sozinho para Curitiba. Isso em 94. Né? Já tinha um plano de ação muito bem fundamentado de como agir mediante algumas situações, porque o grande medo era passar fome e frio, né? Era o grande medo. Então eu tinha um plano relacionado a isso, mas é algo que posso deixar para outro papo para não alongar. O importante é o início da conversa acerca da criação do Por Mais Brasil. Eu, graças a Deus, consegui prosperar na minha profissão escolhida, ser de contador, abri meu escritório de contabilidade, rapidamente ganhei influência na minha região, no bairro do Xaxim, ali, tinha um escritório ali na rua 1º de Maio, mas a população nos procurava para diversas coisas, a gente vai ganhando influência, e mesmo não sendo um agente político, a população acaba te abordando, querendo que você traga a prosperidade coletiva aquela prosperidade individual que você alcançou. Eu acho isso interessante. Então eu comecei se tornando referência da região. Vai se tornando referência. E eu comecei a participar do negócio de associação de moradores. Nunca fui muito fã dessas reuniões, porque delibera-se muita coisa e tem bem pouco resultado, mas comecei participando e tal. E um problema específico foi o que me aproximou da política. Foi o fato de que, como contador, eu abria um bar, nada contra bar, mas eu consegui abrir um bar em 3 dias, ter o alvará de um bar. Né? 3 dias, isso é um tempo recorde. Muito rápido. Para a época, inclusive. Exatamente. Hoje muito você rápido. Consegue no mesmo dia, inclusive. Mas na época já era um avanço muito grande. Você conseguia abrir uma empresa em 3 dias. Mas vamos lá, jogar 5 dias. 5 dias você conseguia ter documentação para abrir um bar. E uma igreja, eu sou evangélico, a igreja em específico que eu frequentava no bairro Xaxim, eu estava mais de 1 ano tentando o alvará da igreja, não conseguia. Tamanha dificuldade. Tamanha dificuldade. Agora você pesa qual que tem mais relevância para a sociedade, importância para a sociedade. Né? E isso mexia comigo. E um dia eu fui correr atrás e me disseram assim, olha,
você tem que falar com o político da sua região. No entanto, o político da região, havia uma incompatibilidade de crença muito grande entre ele e uma igreja. Não era interessante. Não era minimamente interessante sequer associar a igreja, qualquer tipo de conquista, a essa representatividade política. Ainda mais no local de votação dele. Então, isso foi um problema. Eu conversei com as autoridades da igreja e falei, olha, o problema é esse, Sr. Fabiano. Então, vá para a política. Vá tentar fazer mudança na política, conseguir o espaço. Depois eu também posso falar um pouco mais sobre isso, que acaba entrando num outro assunto, mas em 2002 eu comecei a me interessar e buscar informação sobre a política aqui em Curitiba. E é algo interessante porque se você olhar principalmente a Câmara Municipal em 2002, 2003, 2004, você vai ver que Curitiba ainda tinha lá representantes de barões, né? Representantes dos barões históricos. Então, é algo muito estranho, não era completamente paternal o sistema. Não era ali. acessível. Nada. Então eu tive que desbravar isso daí. Busquei um partido político, que era o PL, né? Partido Liberal, hoje o partido do Bolsonaro, mas na época não tinha ligação com direita, nem nada. Volto a dizer, a gente buscava um partido que menos oferecia risco ou dano à sua moral por conta de várias denúncias, corrupções que havia. Então você buscava aquele que tivesse menor impacto, né, no seu nome. Então eu comecei ali no PL a descobrir a política. Eu sempre fui um cara muito competitivo, um cara muito envolvido nessas coisas. Quando eu entro, cara, dificilmente... É difícil eu entrar, até porque eu busco ter toda essa convicção e certeza que é aquilo que eu preciso. Mas depois que entro, a coisa vai acontecer, não tenha dúvida disso. Então comecei a militar ali e disputei a eleição pelo PL em 2004. Candidato a vereador, fiz 1.329 votos. Uma boa votação. Porque só tinha o meu título de eleitor. Para uma primeira... Meu título de eleitor. 1.329. E sem todos os acessos que temos hoje de divulgação. Tecnologia, essas coisas que aproximam. Não, foi mais basicamente boca a boca, com clientes, amigos, pessoal da igreja. Né? Mas com o tempo eu fui entendendo que não é tanto um candidato, um legislador que consegue fazer diferença no meio político, ou não era, pelo menos. Você tinha que ter influência dentro do partido. As coisas aconteciam dentro dos partidos. O assunto, os temas, tudo era de influência do partido. E eu comecei a entender também que basicamente elegia quem o partido queria. Dá a entender que é tipo aquela carta fechada, um tipo de eleição, mas não era assim. Mas a forma como eles lidavam, dificilmente o candidato de interesse do partido não ganhava. Por um motivo muito óbvio, na eleição proporcional. Digamos lá, poderia ter Curitiba 75 candidatos a vereador, um partido poderia lançar, ou na época ainda existia a coligação, né? Eles pegavam lá, colocavam num partido 10 pessoas com potencial de voto lá em cima, que já foram candidatos ou que tinham mais recursos financeiros, e todo o restante eram pessoas comuns, simples. Eles ensinavam a uns e não ensinavam a outros. Né? Direcionado. Era direcionado. Né? Era como assim, vamos disputar uma corrida, vai ser justa a corrida e tal. Só que 10 pessoas tinham Ferrari, o restante tudo tinha Fusca. Era impossível. Então eu comecei a entender isso, e aí eu comecei a fazer a militância partidária, a influenciar diretamente dentro de um contexto partidário. E isso realmente que começou a trazer mudanças significativas. Mas
O tempo se passou, eu saí do PL, depois fui para o PRB, o Partido Republicano Brasileiro, que hoje são os republicanos, o 10, né? E a experiência, a minha política mais forte foi dentro do Republicanos, porque o vereador na época daqui era o pastor Valdemir da Universal. Nós falamos, vamos construir uma chapa de pessoas que tenham a mesma visão ideológica que a gente. Na época não se falava nisso. Não se falava. Não tinha essa diferença que tem hoje de direita e esquerda. Mas eu já enxergava, pelo formato político, de como funcionava a eleição, que o eleitor poderia ter suas crenças, votar em determinada pessoa e eleger outra com crenças completamente adversas dela. Isso não é justo. Imagine, de repente, você ser contra a legalização das drogas, né, faz um trabalho, tem uma militância toda voltada a isso, contra a legalização das drogas, mas chega na hora de eleger seu representante, você vota, consegue bastante votos para o seu representante, ele não consegue o número de votos suficiente, mas os seus votos acabam servindo para eleger um cara que é a favor da legalização das drogas. Isso é uma coisa absurda que sempre aconteceu e ainda acontece no meio dos partidos. E, na época, eu achava isso um absurdo, já havia isso como um absurdo. E eu chamei esse vereador Valdemir e falei, não, vamos juntar, montar um grupo de pessoas que tenham as mesmas crenças, que conseguem aí caminhar junto por conta da pouca diferença ideológica. Você não precisa ser 100% igual a ninguém e não vai conseguir, mas, no entanto, tem coisas que, de fato, divergem, que não vai haver como caminhar junto, né? E ele concordou e nós começamos a trabalhar, comecei a montar um grupo, né, baseado na matemática. O contador, para mim, era muito mais prático, eu entendia facilmente a questão do quociente eleitoral. E sem contar que esse vereador ele era campeão de votos na eleição anterior, se não me engano, ele já tinha sido eleito com a maior votação da cidade, né? Se não me engano, ele foi o mais votado e o Ney Leprevot foi o segundo mais votado. Então, a gente eleger um era certo e poderíamos eleger mais de um. Então, montamos um grupo e começamos a treinar pessoas comuns, né, pessoas representantes dos diversos bairros e segmentos, treinar. Não fazer como os partidos faziam, de beneficiar alguns, treinavam alguns e o restante não tinha informação nenhuma. Então, comecei a treinar de forma igual todas as pessoas, ensinando a fazer campanha, uma campanha eficiente, sem recursos financeiros, mas voltado a trabalhos eficientes. Comecei a fazer isso e tínhamos ali uma perspectiva muito boa de elegermos, inclusive, mais de um vereador. Só que, na época, ainda poderia ser criado aqueles chapões, o famoso chapão, onde se juntavam vários partidos, onde você votava num partido, de repente seu voto servia para eleger gente de outro partido. Só que nós não precisávamos, nós já tínhamos uma chapa completa. Não precisávamos entrar no chapão. Só que houve uma pressão de alguns partidos em Curitiba para que o PRB estivesse no chapão, porque a votação desse pastor Valdemir, que era grande, era atraente para puxar outro vereador na época. A votação dele elegia ele e possivelmente somava-se para trazer mais pessoas ainda. E, consequentemente, as pessoas de maior potencial desses outros partidos. E eu sempre fui contra isso. E, no entanto, ele sempre deu a palavra. Inclusive, esse dia eu estava vendo um vídeo de treinamento nosso, muito antigo, que ele estava dando a palavra dele que não iria fazer chapão e nem deixar entrar pessoas com perfil de votação muito alta, né, no nosso meio. Mas, chegando a um período antes do mês de outubro, que era a época de janela de mudança de partido, ele chegou para mim e veio com um papo furado, né, de que ele estava sendo obrigado. Ele colocou que foi a igreja que estava
pressionando ele, mas eu sei que não era. De fato, era esses grupos políticos da cidade que estava pressionando, querendo que fizesse parte desse chapão. E eu peguei e falei, não, nós já demos a palavra pro pessoal, não vou fazer isso. Então, eu peguei e falei para ele, fui bem contundente, olha, se isso acontecer, eu estou fora. E ele chegou para mim, então você está fora. Nós não vamos caminhar com chapa pura, nós vamos para o chapão. Né? Eu não vou aí alongar nesse sentido, mas o fato foi esse. Eu abri a porta, saindo da sala dele, e já estava vindo o Luiz Juvencio, falecido Juvencio. Era um dos pré-candidatos a vereador. Contei para ele, ó, nós vamos no Japão. Eu tô fora. E o Juvencio olhou para mim, tô fora também. Aí nós saímos dali da sala dele, fomos ali para a praça que tem na Câmara Municipal, atrás da Câmara Municipal, sentamos lá e começamos, e aí, o que vamos fazer? Vamos falar com o pessoal e vamos montar uma chapa para a gente. Vamos começar a instruir o pessoal e ensinar. E foi isso que aconteceu. Trouxemos mais pessoas a partir daí e começamos a fazer um desenho político diferenciado, que abrangia não somente eleger vereadores, deputados, mas na sociedade de forma geral, pessoas que tinham a mesma identidade ou visão ideológica que a gente. Que pudessem fazer a diferença. No seu local de atuação. A primeira eleição que nós participamos foi justamente a eleição do Conselho Tutelar. O Luiz Juvencio, inclusive, foi eleito conselheiro tutelar naquela primeira eleição que participamos. Né? Já era uma pessoa pronta, o Luiz Juvencio, muito temente a Deus, né? Uma pessoa de família. Infelizmente, houve uma tragédia envolvendo a família dele, não vou entrar nesse assunto, mas ele, na hora, uma pessoa firme, ele já tinha lá seus 60 e poucos anos de idade, vamos fazer diferença na sociedade nossa. E aí, ali surgiu o Por Mais Brasil. Né? Nós começamos a trazer pessoas, dar treinamento para elas e, no momento oportuno, lançá-las para cargos específicos. A primeira eleição, volto a dizer, foi a do Conselho Tutelar e o Luiz Juvencio se elegeu conselheiro tutelar, um dos mais votados da cidade. Né? Aquela eleição ainda não era dividido ainda por regionais, mas a seguinte já foi por regionais e nós elegemos mais representantes ainda. Mas a nossa primeira eleição, o primeiro reaparelhamento que nós fizemos foi no Conselho Tutelar. E olha, no Conselho Tutelar você pensa assim, cuida do direito da criança, do adolescente, não tem tanto envolvimento político. Nossa, talvez mais do que para vereador. O ataque que as crianças recebem e a forma que hoje você vê que principalmente partidos de esquerda entram na cabeça das crianças. Olha, o Conselho Tutelar tem uma participação muito importante. Não sei se você conhece ou já participou de algo desse tipo com relação ao Conselho Tutelar. Não participei, mas eu já conheci algumas pessoas que trabalham e eu vejo da influência que eles têm sobre essa família, sobre essas famílias e a proximidade que eles têm com essas famílias também, de ver a realidade, de estar no dia a dia, porque quando eles atendem uma família, tem alguma coisa acontecendo ali. Então, para eles fazer esse acompanhamento, ver o que está acontecendo, é uma família que por muitas vezes está desestruturada, então tem que ter um acompanhamento bem próximo e não fosse esses conselheiros tutelares, a gente estaria com uma sociedade com certeza mais crítica ainda talvez do que a gente tem hoje. Mas sem contar também que o conselheiro tutelar, além desse cuidado com a criança e adolescente, ele tem um poder forte na questão ideológica com a criança. Né? Hoje nem tanto, mas alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, nós estávamos vendo uma forte influência dos conselheiros tutelares e até ameaçando professores, né, por questões ideológicas dentro das salas de aula. Então, muitos professores estavam se sentindo acuados por ação do Conselho Tutelar, ameaçados
de inclusive serem levados à justiça por questões que eu não digo nem que é ideológica, é uma questão de lógica de maioria. Nós temos que entender que o Brasil é um país cristão. Por quê? Porque a maioria dos habitantes do Brasil são cristãos, católicos, evangélicos. Sim. Tá? O Brasil é um país democrático. A democracia te dá o direito de pensar, né, em torno do que você quiser, mas ainda assim o principal fundamento da democracia é que é um regime de maioria. Né? Quando minoria começa a ganhar muito num regime de maioria, isso é ditadura, isso é totalitarismo. Totalitarismo é a palavra correta. Trava a língua essa, né? Então, a gente se vê claramente isso no Iraque, onde um grupo que representava 10% da população dominava os outros 90% com Saddam Hussein. Né? Então, a democracia é um regime de maioria. Por isso que numa eleição, o que se deve prevalecer é a vontade da maioria. Né? Isso é a democracia. E a gente estava vendo ataques muito sérios de minorias, principalmente ali no que diz respeito ao meio de professores, através dos conselhos tutelares. Né? E começamos a atuar nesse aspecto. Depois, passando-se a eleição do Conselho Tutelar, que nós começamos imediatamente a preparar grupo para disputar a eleição para vereador em Curitiba. Né? E com a mesma dinâmica. Pegamos uma pessoa que tem uma mesma afinidade, identidade ideológica que a gente, treinamos, houve um longo período de capacitação, a pessoa passa por um período de prova grande. Eu costumo dizer que a pessoa pode te enganar por um tempo, mas não por todo o tempo. Então, esse tempo que a gente leva para comer o sal junto, a gente descobre quem é quem. Então, o nosso grupo, a gente estava avançando nesse sentido. E disputamos a eleição para vereador sem recursos financeiros. Né? Então, foi tudo na base da vaquinha para conseguir material para o pessoal. Não tínhamos tempo de TV também. E com pessoas simples. O que naquela época, o tempo de TV principalmente, fazia muita diferença. Muita influência. Hoje, as pessoas elas votavam pelo que viam na TV. Claro isso. O tempo de TV determinava quem ganhava e quem não ganhava a eleição. Então, hoje, burlar isso daí, montar uma estratégia paralela a essa, foi algo de fato inovador e desafiador para a época. Porque ali você tinha acesso aos candidatos e não tinha internet, a facilidade, a comunicação, aplicativos de mensagens, onde você consegue replicar hoje tinha SMS. Um conteúdo. Tinha SMS. SMS, mas mesmo assim, ele não tinha uma rapidez como as tecnologias de hoje, como o WhatsApp, por exemplo. Então, mesmo tendo, as pessoas utilizavam não de forma que é politizado hoje, por exemplo, um WhatsApp, quando algum conteúdo vai para uma rede social. As formas de você se organizar e multiplicar a informação hoje é infinitamente mais rápido, mas ainda assim, na época, nós ensinamos as pessoas a se organizarem, né, manter uma lista de contatos, se organizarem. Né? Criamos um cronograma para que eles pudessem entender a questão eleitoral e o efeito de cada coisa, né? Então, assim, ter as pessoas no seu círculo de amizade e, no tempo oportuno, as pessoas saberem que ela era pretendente a um cargo político, né? Ter um tema específico, né? Abordar um tema específico, porque senão tudo gera em torno de segurança, saúde e emprego, né? Tudo gera em torno disso. Então, nós começamos a falar para as pessoas buscarem determinadas identidades. Né? Olha, não vale a pena você ficar batendo em tudo, pega algo. Se você pegar essa eleição, você vai ver 2008, foi uma das primeiras que começou a se diferenciar quem cuida dos animais, né? Cada um com as suas pautas. Exatamente, foi uma das primeiras. Não se tinha isso. E nós fomos ensinando ao grupo a se organizar em torno disso.
E a surpresa foi, não surpresa para a gente, mas para outros grupos, que dentre os eleitos vereadores da cidade, o nosso também foi eleito com a menor votação e o menor gasto de campanha, porque é matemática. Tá? Alcançamos o quociente eleitoral, na época, se não me engano, cada candidato precisava fazer, no mínimo, 150 votos ou 200 votos na época. Então eu não precisava ter ninguém que fizesse milhares de votos. Eu precisava que todo mundo fizesse a média. E dentre esses que estavam concorrendo, o mais votado iria se eleger. Então nós fizemos esse trabalho com essa estratégia e alcançamos êxito, elegemos o vereador, que foi algo assim surpreendente, porque não se acreditava que uma pessoa comum, simples, talvez pobre, ou mais pobre do que a grande maioria dos políticos na época, pudesse alcançar o cargo de vereador na cidade. Porque quando chega lá dentro da Câmara Municipal, todos são iguais. Não importa se você for o mais votado ou menos votado, se você gastou mais dinheiro ou menos dinheiro, você é um vereador e tem direito a um voto na discussão das pautas, né? É como um vestibular ali, o que passa em primeiro, o que passa em 20º, os dois vão ser alunos na mesma sala de aula. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, assim, desse contexto, é você ver que as pessoas começaram a te buscar pela relevância que você tinha com o seu trabalho na área de contabilidade, poderia trazer aquele sucesso que você tinha na sua profissão para uma grande maioria ali da população na tua região, que você mencionou ali, hoje do Xaxim. Hoje a gente vê muito isso com grandes empresários, com pessoas que se destacam, que são sucesso realmente na sua profissão do dia a dia, e a população acaba levando essa demanda para eles. Como que ele pode estender isso? Se ele trouxe o sucesso profissional dentro da área dele, como que ele pode trazer isso para uma maioria? Como que ele pode trazer melhorias? Porque se ele soube alcançar ali um mérito dentro da área dele, como que ele pode também levar isso para uma população um pouco maior? Então, é um desejo realmente da população que acaba destacando uma pessoa ali no seu sucesso profissional, realmente, para que possa representá-los ali dentro de uma Câmara de Vereadores, dentro de um deputado, de alguma forma assim, que realmente é alguém que eles possam dizer que realmente representa eles. O grande recado que eu dei à época, assim, é possível. Porque os políticos, à época, eles espantavam os pretendentes, novos pretendentes, dizendo que era impossível, tem que gastar muito dinheiro, né? Você tem que aparecer na televisão e tal. Então, o recado que eu dei, assim, é possível. Isso dali é historinha para boi dormir, né? É o famoso lobo mau. Eles não querem concorrentes, né? Não querem concorrentes. E aí mostrei que é possível. E eu sou muito metódico. Eu acredito assim, você repetir algo, aperfeiçoar algo e usar a mesma forma, isso traz resultado. E fomos seguindo, e o resultado é que passou-se várias eleições, estamos sempre elegendo. Hoje eu acredito que o nosso grupo político, uma cadeira é certa, sempre nossa, na Câmara. Poderíamos ter feito mais na última eleição, mas a nível de votação nós temos ali o nosso grupo, nós temos sempre uma cadeira e estamos avançando de forma bem sustentável a nível político, uma participação muito sólida a nível político, e abrangemos isso para além de Curitiba, no estado do Paraná. Hoje nós temos, inclusive, outros estados do Brasil que também já tem o Por Mais Brasil, né? Mas Curitiba continua sendo modelo. Curitiba diz que é o modelo para a criação de empresas que querem seguir aí um modelo específico de negócio, né? Sempre é testado em Curitiba, porque diz que pega, o que dá certo em Curitiba dá em qualquer outra cidade. Então, fizemos do Por Mais também, Brasil também, Curitiba como modelo, deu certo e estamos levando para outras cidades. Então, nós elegemos vereadores nas principais cidades do Paraná e agora elegemos também conselheiros tutelares em outras cidades também do Paraná. Em Curitiba, hoje é dividido por regionais, são 10 regionais e nós temos representantes do Conselho Tutelar nas 10 regionais.
Isso com certeza faz muita diferença, porque você pegar aquele rapaz, como você falou, todo o teu histórico que veio lá de Cabo Frio para Curitiba, que começou a desbravar essa cidade e hoje está espalhado não só na cidade, mas em todo o Paraná realmente, porque tem uma metodologia, tem um cronograma, tem realmente uma linha a seguir que realmente é uma linha de princípios, é uma linha que tem os seus valores ali, que esses valores a gente não muda. Você falou algo muito importante, questão de valores. Eu não sou centralizador, apesar de ser o presidente do Por Mais Brasil, mas, por exemplo, eu não sou o vereador, eu não sou o deputado, não, eu sou só o presidente do Por Mais Brasil, que se dá para dizer que só por tanta também lambada que a gente leva por estar à frente, né? Mas nós não cultuamos imagens de pessoas. Nós nos dedicamos à defesa de princípios e valores. Quando você se dedica a uma pessoa, essa pessoa pode te decepcionar. E muitas pessoas acabam se afastando de uma militância por decepção com pessoas. Né? Porque ela acredita em um princípio, ela imagina que aquela pessoa única e específica atende todos os pensamentos que ela também reproduz. Ela personifica os valores no nome, numa pessoa. E isso é muito perigoso. E o Por Mais Brasil nós não fazemos isso. Nós não temos ali nenhuma idolatria com absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Nós sempre defendemos a nossa ou a causa a qual nós acreditamos. Então, e hoje, principalmente por ter muito esse lado direita e esquerda, está muito focado em nomes. Então, quem é da esquerda tem um nome, quem é da direita tem um nome, e de repente, por algum descuido, alguma situação, aquela pessoa acaba saindo da linha, digamos assim, né, em outras palavras, e acaba decepcionando, e a pessoa realmente que acreditava naqueles princípios acaba se decepcionando com aquela pessoa específica e acaba se desacreditando de eleições, do processo. E grandes nomes que poderiam militar, né, influenciar a muitos outros, acabam se afastando por conta disso. Tá? Então, isso diferencia muito Por Mais Brasil dos demais grupos aí de direita. Primeiro que, se você pegar 90% ou até mais, índice maior desses grupos de direita, estão sempre vinculados a um político. Estão sempre vinculados a um político. A um cabeça. Que tem já, ou é deputado federal ou é deputado estadual. E aqui nós não temos isso. Nós não temos esse conflito de interesse. Então, quando nós atuamos, nós agimos, sempre em torno da causa. Absolutamente sempre. Né? Então, Curitiba virou para a gente a franquia, o modelo do Por Mais Brasil a se espelhar nas demais cidades. E, graças a Deus, conseguimos ultrapassar ir além das fronteiras de Curitiba, no estado do Paraná, e agora além das fronteiras do Paraná, em outras cidades do Brasil. Mas nós também temos o Por Mais Brasil até no exterior. Temos representantes do Por Mais Brasil até no exterior por conta, claro, de toda a perseguição política que se há no Brasil. Algumas pessoas tiveram que se, de fato, refugiar e estão conosco nessa militância. Nós temos, Ataíde, aqui o nosso portal, que é o pormaisbrasil.org, para as pessoas que querem conhecer melhor, né? É muito bacana e algo fácil de se militar, até porque nós temos reuniões semanais. Agora, principalmente esse ano, que é ano eleitoral, nós teremos reunião toda segunda-feira, a partir das 19 horas. A pessoa pode participar online, ela recebe o link, mas para isso ela tem que entrar no portal e se cadastrar aqui no portal. No portal fala um pouco sobre o que nós temos como valores, princípios. Então, para que ninguém se confunda, acho que não vale a pena a pessoa, de repente, ficar se militando, sem acreditar naquilo. Então, aqui, é só olhar. Se você não se enquadra nisso, boa e tchau. Né? Procure outro grupo, procure outro segmento, mas a gente, dentro do que nós acreditamos aqui, nós não temos flexibilidade. Né? Então, nós somos contra o aborto. Não há flexibilização acerca disso. Nós somos contra o aborto.
Mas, Fabiano, mas e com relação às mulheres que foram estupradas, você acha certo a pessoa carregar no seu ventre o fruto de um estupro? Olha, gente, nós não podemos ficar criando regras e leis por exceções, e sim por regras. Das mulheres que engravidam no Brasil, quantos por cento é fruto de estupro? Não estou minimizando a situação, porque é algo muito grave, é um crime muito grave, o estupro. E olha, eu imagino o sofrimento psicológico que a mulher sofre com relação a isso. Mas quantos por cento isso representa? A cada 100 mulheres que engravidam, quantos engravidaram fruto de estupro? Eu acredito que seja menos que 1. Então, a esquerda costuma criar regras e leis mediante a exceção e não a regra. Sim, entendeu? Não é nem questão de maioria, estou falando questão de regra. Né? Então, eu penso que, em casos específicos, você tem que usar de discernimento específico para a situação e não regrar algo geral por conta de algo muito pontual e específico, por conta, de fato, de uma exceção. Nós não somos nenhum... também burro para achar que uma mulher ou uma criança vai crescer bem fruto de um estupro. Né? Apesar de que Deus pode mudar todas as situações. Mas, no entanto, ainda assim nas primeiras semanas, okay, a mulher pode decidir com relação a isso, fruto de um estupro. Mas quantos por cento isso representa? Sabe? Completamente exceção. Então, como regra, nós somos contra o aborto. Não entramos nessas discussões boas, porque a esquerda, as feministas, vêm logo com a exceção. Né? Somos contra a legalização das drogas. Ah, mas maconha, que blá blá. Somos contra. Somos contra. Sabe? O caos que isso gera na sociedade é maior, o transtorno. Não conheço ninguém inteligente que cresceu, venceu na vida dessa forma. Não conheço. Ah, mas tem lá o Snoop Dogg, que inclusive agora se converteu. Nem isso mais pode falar. Né? Beleza. Em quantos milhões? Né? Em quantos milhões? Sabe? Então é exceção. A exceção. A regra é que 99% daqueles usuários, até mesmo da maconha, viram uma gelatina na cabeça, pessoas lentas demais, né? Que o transtorno é bem maior. Até porque é um vício, né? Então não é algo que a pessoa consome de vez em quando. Então... Somos conservadores nos costumes e liberais na economia. Conservador no costume, principalmente no que diz respeito ao formato de sociedade, formato de família da sociedade, né? A importância da família da sociedade. Liberais na economia é que nós acreditamos que o Estado tem que intervir o mínimo possível na vida das pessoas, né? E principalmente no que diz respeito à economia, porque hoje nós vivemos um país, inclusive eu vi alguns números ali, que existe mais pessoas sendo sustentadas pelo governo do que trabalhando. Isso é um absurdo, porque gerando riqueza. Realmente Você, como contador, acredito que conhece muito disso, a parte de impostos, tributos, que isso acaba acarretando dentro das empresas, dificultando muitas vezes o crescimento, e talvez aquele pequeno empresário que poderia ter sucesso, ele acaba tendo alguns empecilhos, algumas dificuldades realmente, até por falta de conhecimento. Tem conhecimento muito na área de atuação dele, mas não tem conhecimento do todo sobre como funcionam esses impostos e muitas vezes acaba pagando multa, acaba gerando uma dor de cabeça que ele poderia realmente estar crescendo dentro daquela área de atuação dele. Isso aí. Somos contra a ideologia de gênero na escola. Penso que isso é um assunto que tem que ser discutido entre família e não entre professor. Em casa. Né? Somos contra a demasiada interferência do Estado na vida das pessoas, sabe? O Estado querendo interferir tudo. A forma que o pai vai disciplinar o filho, a forma que a mãe vai disciplinar o filho, o que a mãe e o pai podem ou devem falar para os filhos, uma interferência demasiada. Né? Somos contra o uso exagerado dos impostos pagos pelos brasileiros para fins
de proporcionar luxos e regalia aos políticos e membros do judiciário. Hoje pouco se fala, poucos têm coragem de dizer, mas o maior consumista do poder público brasileiro é o judiciário. O judiciário paga regalias, olha, que se um político tivesse a metade do que um judiciário tem como regalia, esse político seria execrado. Mas hoje, e quem fala disso? Ninguém tem coragem de falar sobre isso, tocar nesse assunto. Somos e lutamos pelo verdadeiro conceito de família, formado por um homem, uma mulher e os frutos dessa união. E entenda isso daqui, quando fala, você é homofóbico. Não, nós não somos homofóbicos. Nós cremos e lutamos por isso, que é o certo. Mas respeitamos a pessoa que quer ter outra opção. Eu respeito ela, sem problema. Né? Como eu respeito uma pessoa que torce para outro clube de futebol que não é o meu, eu respeito ele. Mas nós temos a nossa posição como que é melhor para a sociedade. A esquerda gosta de criar vilões baseados na mentira, dizendo que somos homofóbicos. Nós não somos homofóbicos, nós não perseguimos. Você nunca viu aí, ou não se tem notícia aí de pessoas com opção sexual diferente ou casais homossexuais recebendo perseguição, sendo mortos por isso. Não. Mas tem sim, pessoa homossexual foi morto em tal lugar. Sim, não foi morto porque ele é homossexual, ele foi morto pela vida que ele leva, muitas das vezes por estar se prostituindo em pontos perigosos, normalmente tem drogas envolvidas, e isso é um mundo muito perigoso. Né? Não é porque ele é homossexual. Né? Você trazendo isso para o mundo do futebol ali, como você falou, alguns clássicos em alguns estados é de torcida única. Porque o estado de São Paulo está assim? Porque não se consegue ter duas torcidas no mesmo estádio, com brigas dentro, fora dos estádios, nos locais de aglomeração, ônibus, trem, metrô. Então, se torna tão extremo que não. A gente vai deixar uma única torcida para assistir um clássico. Esse é o Por Mais Brasil. Isso está muito claro aqui. Nós não ficamos fazendo propagandinha, coisinha para ficar ganhando adepto. Não. Nós temos muito claro. E olha, gente, nós pagamos um alto preço pelo aquilo que nós acreditamos. Essa semana estava lendo uma frase de Milor Fernandes, muito interessante. Desconfio de todo idealista que lucra com o seu idealismo. Né? Tem muitos grupos de direita aí, mas muita gente lucrando muito. Essa história de Pix e tal. Eu vi aí um que fez uma campanha aí, em poucos dias tirou milhões e milhões aí para uma causa dele. Né? Então, fica fácil. Nós pagamos, nós não ficamos recebendo Pix de ninguém aqui, não. Pelo contrário. Né? Então, todo o nosso trabalho que é prático, né? A Bíblia diz que a fé sem ação ela é vã. A fé sem obras ela é vã. Nós acreditamos, nós somos de direita, mas nós temos os nossos frutos a mostrar. Todo o trabalho, tudo que nós fizemos, existe resultado para a gente mostrar. Não somos aqui um grupo de frases, de narrativas que ficam... Não, só discutindo em âmbito de internet. Não, a prática disso, de treinar pessoas, de lançar pessoas de forma a dar oportunidade para diversas lideranças ascenderem, isso é real no nosso meio. Existe fruto. O dia a dia, realmente, não é somente você pegar um celular hoje com a facilidade da internet, gravar um vídeo, postar aquilo e realmente disseminar aquele conteúdo, sendo que você não pratica aquilo no dia a dia, você não traz isso para a tua vida, para os teus familiares, para a sociedade que você está envolvido ali mais próximo. Realmente acaba virando uma propaganda na internet que você cria um personagem, só joga aquilo ali, mas você não tem aquela prática no dia a dia. Eu quero até lançar o desafio aí, o pessoal, que a gente vai começar a produzir conteúdos mais efetivos agora, nesse ano principalmente, a conhecer o Por Mais Brasil. Nossa página, nosso portal na internet é o pormaisbrasil.org. Também estamos no Instagram, no Facebook, é só lá buscar Por Mais Brasil. Tá? Venha conhecer, participe das reuniões.
né? Como eu disse, você pode participar online, onde você estiver, você vai lá, vai receber o link, vai clicar e vai participar às segundas-feiras a partir das 19 horas. Venha conhecer, mas se você quer fazer diferença, esse ano a gente tem algo muito importante, né? A direita é maioria no Brasil. Opa, entre aspas. Né? Entre aspas. Por quê? Porque nós temos aí uma militância, um eleitorado de direita envelhecido, e muitos não são obrigados sequer mais a votar. E essa maioria está aí, inclusive, somando-se a isso. Então nós precisamos fazer um trabalho forte para que as pessoas, os aposentados, não aposentem o título. As pessoas literalmente acabam aposentando o título e achando que aquele voto não faz diferença. Mas graças, desculpa interromper, mas graças também a uma campanha equivocada que uma direita fez, que é de desqualificar os instrumentos democráticos de votação. A história de tentar desqualificar a urna eletrônica, para mim, foi um tiro no pé. Porque a esquerda vai votar. O cara mesmo, você pode falar que a urna é fraudada, a esquerda vai votar. E a direita não vai votar. E nós tivemos um caso aqui em Curitiba que nós conseguimos levar a candidata de direita nossa para o segundo turno. No segundo turno não venceu, mas nós fomos ver para onde foi o voto, foi para a praia. E aí muitos que eu fui falar assim, olha, mas por que você não foi votar? Ixi, a urna é fraudada, não faz diferença. Meu voto não faz diferença. Então foi uma campanha equivocada feita por uma direita. Então assim, gente, não, precisamos ir votar. Não vamos discutir a sua crença, se a urna é ou não é fraudada, não vamos discutir, só vamos votar. E para isso a gente vai precisar fazer uma campanha muito forte para trazer esse público aposentado para ir votar, a regularizar o título e, de fato, ir votar, porque a nossa maioria está condicionada a isso. Agora, não ir votar e depois perder a eleição e falar que é a urna, não, aí é uma burrice extrema. Né? A gente precisa trabalhar isso. E a nossa direita aqui, o nosso trabalho é inteligente. A gente busca usar a inteligência, usar a organização, usar a estratégia, principalmente, para a gente avançar, conquistar espaço. Né? Então, além dessas reuniões, esse aqui é mais um canal que a gente está utilizando. Então, através de redes sociais, através desse vídeo, desse conteúdo que vai estar disponíveis nas plataformas, que as pessoas podem conhecer mais o grupo, podem participar das reuniões, está aberto toda segunda-feira, de forma online. Eu não posso ir presencial. Perfeitamente. Você recebe o link segunda-feira. Você pode participar do seu celular, inclusive, não precisa ser nem do computador. Do seu celular, onde você estiver, você pode estar participando, colaborando e ouvindo, conhecendo realmente o que é esse grupo político. Inclusive, nós vamos fazer isso, desmistificar todo esse monte de falácia, esse monte de narrativa que existe aí em torno de disco voador, de urna eletrônica. A pessoa só tem uma vida. Hoje a vida é tão corrida, trabalho, família e tal. O pouco tempo que ela tem para militar, aí vai ficar militando em torno de coisas, de crenças que não nos levam ao avanço, não nos levam ao crescimento, não nos levam à vitória. Sabe? Nós tivemos aí um presidente de direito, o presidente Bolsonaro, esteve lá 4 anos como presidente, teve 4 anos para agir em torno dessa questão de urna eletrônica e não se teve avanço. E aí a gente continua perdendo um eleitorado que não vai votar acreditando que a urna é fraudada e que o voto dele não vai fazer diferença. Então a gente precisa mudar e nós, como grupo político, a gente precisa desmistificar isso, trazer as pessoas para uma militância inteligente e mais efetiva para a gente obter, de fato, a mudança, o resultado que a gente quer. E vamos semanalmente gravar conteúdos para vocês, então peço que vocês sigam a gente no YouTube, né? Clique lá o sininho para receber notificações. Teremos diversos assuntos que serão relacionados. O próprio Capitão Prestes aqui é expert na parte de tecnologia, então vai falar muito sobre isso, até porque se a gente quer trazer para o voto os aposentados, a gente precisa desmistificar algo também muito importante em torno da tecnologia celular, uso das redes sociais para eles, para conseguirem fazer uma militância mais efetiva. Por Mais Brasil, de fato, vai montar ou criar ou treinar uma militância mais inteligente para que a gente deixe de ser taxados de extremistas, mas de estratégicos. É muito melhor. E esse ano, principalmente, essas eleições vai ser, eu digo que será uma virada de chave, porque agora mais do que nunca a inteligência artificial está presente nos nossos dias.
produção de texto, conteúdo, material, áudio. Muito se dizia assim, até uma parte bíblica, que é preciso ver para crer. Hoje em dia, mesmo você vendo, você não pode crer naquilo que você está vendo, porque aquele material pode ser feito, pode ser produzido, pode ser, a voz da pessoa pode ser replicada de uma forma muito fácil. Antigamente se fazia edição de imagens, mas você tinha necessidade de grandes equipamentos, de grande investimento. Hoje, com o celular, você consegue fazer isso bem facilmente, com voz, com vídeo. Então, para você replicar uma pessoa e dizer que aquilo ali é de um lado, ou é de outro, ou que está falando alguma coisa, realmente é muito difícil. Então, você tem que ter conteúdo que seja de acordo com aquilo que você imagina. E se você está recebendo esse material, se você conhece pessoas que têm essa imaginação de desacreditar nas urnas, que não vai votar, que já passou da idade e acha que o voto dela não faz diferença, traga essa pessoa para o nosso público, traga essa pessoa realmente para conhecer o nosso grupo, para participar e ver que realmente o voto dela faz diferença lá em outubro, com certeza. É isso aí. Por hoje é só. Vamos continuar aí, vamos gravar cada vez mais conteúdo. E hoje foi meio que embrionária aí essa gravação, mas vamos trabalhar diversos temas. Mas eu preciso, vai lá, siga a gente, clique lá no sininho do YouTube, siga a gente também no Instagram, compartilhe nossas publicações. Vamos fazer uma militância mais efetiva e inteligente. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, se você ficou até o final aí, muito obrigado e nos acompanhe nas próximas transmissões.